guerra na Ucrânia. Estamos em contato, com um professor de Relações Internacionais da USP, especialista em política externa e integração regional na União Europeia, Kai Lehmann. Professor, primeiramente quero te agradecer aqui a gentileza de estar conosco, conversando mais uma vez sobre este tema. Obrigada, viu? Muito obrigado, bom dia. Bom dia, professor. Eu quero começar falando com o senhor sobre o pedido da Ucrânia e também da Moldávia para entrar na União Europeia. Neste momento, o senhor vê alguma possibilidade deste pedido se concretizar e que tipo de impactos pedidos como esse podem ter ali no bloco? Então temos que fazer uma distinção aqui. O que eles pediram foi serem reconhecidos como candidatos à associação, então, ou à entrada. Então, isso até pode acontecer, mas me parece não vai acontecer amanhã. É possível que aconteça, que sejam reconhecidos como candidatos. O processo de entrada, o processo de negociação de entrada, se acontecer, vai demorar anos e anos. Então, a entrada desses dois países, a União Europeia, não é um processo, eu não vejo acontecer nos próximos anos. Eu acho que é possível, dependendo do desfecho da guerra em si, que haja depois um acordo de associação, algum tipo de acordo com a União Europeia que não seja a entrada desses países, mas isso vai depender muito da situação interna na Ucrânia e na Rússia. Então não é uma coisa de curto prazo, não. Compreendi. Agora, de toda forma, inclusive estou lembrando que outros países que acabaram ingressando e que tem todo um processo, inclusive, de ajustes econômicos, né? Você passa por ajustes políticos, são exigências também para que você possa ingressar no bloco. Mas então, esse pedido neste momento seria muito mais um pedido de efeito político, isso? Sim, sim. É político, em muitos aspectos eu diria simbólico, é um pouco mais do que simbólico, né? Porque é um pedido oficial, então a União Europeia tem que se posicionar de alguma forma, e me parece, em termos da tática da Ucrânia, durante esse conflito, tem sido muito claro que a Ucrânia está fazendo de tudo para obrigar outros países, outros blocos, outras regiões a se posicionarem, ou com a Ucrânia ou com a Rússia. Então, a União Europeia vai se posicionar, sem dúvida, vai ter que se posicionar, e isso tem um impacto, um efeito mais do que simbólico, mas, como falei, em termos práticos, uma entrada da Ucrânia na União Europeia está muito longe. Você trouxe aqui a questão dessa pressão que a Ucrânia tem feito, né, para que blocos, países se posicionem ao longo deste conflito. Na sua análise, Putin mirou em uma coisa e acertou em outra, ou seja, ele conseguiu, de certa forma, unir ainda mais a União Europeia, que vinha passando por uma série de questionamentos. A gente teve o Brexit, Angela Merkel ali segurando por anos essa união, junto com Macron, tentando levar isso de uma forma mais forte. Você acredita que o Putin acabou, de certa forma, conseguindo unir mais a União Europeia e, num segundo ponto, unir mais a Europa e os Estados Unidos? Sim, assim, entre aspas, o grande feito de Putin nos últimos 10 dias, 2 semanas, tem sido evoluir a política de segurança e defesa da Europa, especificamente, mais do que o próprio bloco conseguiu em 10, 20 anos. Nós temos pelo menos retoricamente, vamos ver como fica na prática, mas a Alemanha abandonou uma política de defesa de 70 anos em 2 dias. A Alemanha está mandando equipamento militar
para a Ucrânia, é impensável isso ter acontecido um mês atrás. A Alemanha se comprometeu a gastar 2% do PIB como defesa. Impensável 2 meses atrás, um mês atrás. A União Europeia está aberto, pelo menos retoricamente, para novos arranjos de defesa e segurança no próprio bloco. A Finlândia e a Suécia, 2 países neutros, estão mandando equipamento militar para a Ucrânia. Então, essas mudanças são incríveis e não teriam acontecido sem essa invasão de Putin na Ucrânia. O que isso vai significar daqui a longo prazo, eu não sei. Eu não consigo dizer nesse momento, mas sim, Putin cometeu nesse sentido estrategicamente algumas, eu não diria erros, mas vamos dizer, se ele tivesse no planejamento dele, tudo que está acontecendo na Europa agora, eu acho que não estava na cabeça dele. Eu acho que ele não esperava isso. Nós estamos conversando aqui na Band News FM com o professor Kai Lehmann, e que é um especialista em política externa e integração regional da União Europeia. Eu quero usar essa sua expertise porque você mencionou a mudança radical de postura de alguns países, e eu agora queria olhar um pouquinho para a Alemanha, especificamente para a Alemanha. O Partido Verde, quando surge na Alemanha, por favor, me corrija se eu estiver errada, tá, professor? É um partido que surge de uma forma muito pacifista, muito ligada mais à paz. A gente está vendo hoje a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, que é do Partido Verde, mudando a retórica de uma forma radical. O povo alemão também está deste lado? Está conseguindo compreender essa mudança de retórica? Vamos ver, né, a longo prazo, mas eu acho que, por enquanto, sim. Eu acho que tem dois pontos chaves aqui. Número 1, por mais que essa mudança seja ou tenha sido radical em termos retóricos nas últimas semanas, é fruto também de um processo que já dura, eu diria, na Alemanha mais de 20 anos. Né? A gente já teve debates na Alemanha sobre como se posicionar a conflitos militares ou a situações onde a diplomacia fracassa, desde os ataques de 11 de setembro, quando houve um debate muito intenso sobre o envolvimento das Forças Armadas Alemãs no Afeganistão e tudo mais. Mas sim, houve uma aceleração desse processo sem precedente. E é marcante ver uma ministra das Relações Exteriores do Partido Verde, que, como a senhora corretamente colocou, é fruto de um movimento anti-guerra e um partido especificamente pacifista, se posicionar a favor da política de armamento da Ucrânia. Porém, e esse é o segundo ponto, isso exige agora, com urgência na Alemanha, um debate sobre o que isso significa na prática e daqui para frente, não somente em relação à Ucrânia, mas de uma forma mais estratégica, né? O que a Alemanha vai estar disposta a fazer e para que e por quê? Daqui para frente. O que isso significa para a Alemanha como país-chave na Europa e certamente na Europa Ocidental. Olaf Scholz colocou isso num discurso que ele fez no Parlamento no último domingo, se não me engano. O que preço a Alemanha está disposta a pagar para assumir essa nova postura, em termos, por exemplo, de fornecimento energético, em termos das relações políticas com a Rússia, que, como a senhora colocou, foi muito diferente com Angela Merkel, do que vai ser daqui para frente. E todas essas perguntas ainda não foram muito debatidas. Estão no ar,
né? Mas ainda não foram resolvidas, vamos dizer assim. Estou pensando como é que eu posso colocar essa próxima questão de forma delicada e diplomática, mas vamos lá. A gente está falando aqui dessa mudança de postura da Alemanha e lembrei que a Angela Merkel foi muito resistente a um maior investimento em defesa, em militarização e também foi bastante condescendente, de certa forma, com Vladimir Putin, né? Olhando para ele como uma pessoa... Eu tenho até a sensação que ela olhava assim como uma pessoa que precisava ser um pouco acolhida, aceitada, de certa forma, sofria uma certa rejeição. Sim. E aí você vai lá e faz Nord Stream 2, você vai lá e tem algum auxílio econômico. De certa forma, ela, claro, não é responsabilidade dela, mas a maneira, ela agia como a forma como ela viu o mundo, mas a maneira como ela conduziu essa relação com a Rússia e essa postura tão antibelicista acabou ajudando a fortalecer Putin nesse momento, né? Com certeza. Eu acho que, por bem ou mal para ela, o principal legado política externa dela ela vai ser lembrada por não entrar em confronto, por não confrontar Putin, por não colocar a Alemanha e a Europa de uma forma clara contra as políticas de Vladimir Putin, que, convenhamos, não são novidades. Vladimir Putin chegou no poder na Rússia quase 24 anos atrás, agora quase 25 anos agora, com um objetivo claro e específico de reestabelecer a Rússia como uma potência mundial e para reestabelecer uma esfera de influência na vizinhança. E, por exemplo, as repúblicas bálticas alertaram 20 anos atrás sobre exatamente o que está acontecendo agora. Que nós temos que enfrentar Vladimir Putin, que senão ele vai continuar. E, né, ele invadiu Geórgia, ele invadiu a Ucrânia em 2014 e anexou território ucraniano. Então, isso vai ser o grande legado da Angela Merkel. Ela fracassou nesse sentido, porque ela tem uma crença muito forte e em muitos aspectos muito desejável de acreditar na diplomacia e tudo mais, mas às vezes isso não funciona e no caso do Putin isso não funcionou, mas Putin alertou 20 anos atrás de quem ele é, só que a Europa não acreditou, e aqui estamos. Pois é, eu quis colocar com muito cuidado essa pontuação sobre a Merkel, porque de certa forma, ela representava muito do que nós no Ocidente acreditamos sobre democracia, sobre liberdades individuais, né? O que você acaba de pontuar não funciona com Putin. Essas coisas não funcionam com Vladimir Putin. E ao não funcionar com Vladimir Putin, e ao ele cada vez mais ir estendendo, esgarçando as fronteiras, o mundo está hoje olhando para uma nova realidade. Eu digo assim, a gente vai ter que lidar, provavelmente, depois deste conflito, com autocratas importantes, com grande poderio militar, econômico, mas que vivem de uma outra narrativa e de outros valores. A gente vai ter que considerar mais isso? Eu acho que sim. Assim, imagino se a gente tivesse Donald Trump na Casa Branca hoje, e como teria sido a reação à invasão da Ucrânia. Eu acho que a reação teria sido diferente e menos firme, mesmo em termos retóricos, do que a resposta de Joe Biden. O que vai acontecer daqui para frente na Rússia, eu acho que é muito difícil dizer. Mas eu acho que a senhora tem razão em dizer que as consequências desse conflito na Rússia, na Europa, na OTAN, no mundo,
vão nos acompanhar por muito, muito, muito tempo, por muitos anos e décadas. Certamente uma geração. A gente não sabe qual vai ser o desfecho desse conflito. A minha sensação, eu não gostaria de chamar isso uma previsão, a minha sensação é que a Rússia pode e provavelmente vai ganhar o conflito imediato na Ucrânia, mas ao custo de ter que governar um território que ela não vai conseguir governar, no caso da Ucrânia. Eu acho que a resistência vai ser forte demais e a Rússia não vai conseguir. Número 1. Número 2, a custo de um isolamento político, social, econômico, poucas vezes vistas em tempos modernos em um país. E isso, em terceiro lugar, vai levar a Rússia a um mundo político e econômico muito restrito. E, assim, se eu fosse um político russo nesse momento, eu me preocuparia muito com a possibilidade de ficar basicamente um Estado cliente da China. Se o isolamento da Rússia continuar por muito tempo, a Rússia vai depender cada vez mais da China. E isso não vai ser uma posição muito confortável para a Rússia, seja Putin um eventual sucessor. Sobre essa relação Rússia e China, muita gente apostou numa aliança muito forte entre esses dois países, mas cada vez mais o que a gente tem visto é que a China não está 100% nessa aliança. Ela está medindo bem ali um certo ponto de equilíbrio, né? Não é correto a gente dizer que a China está 100% ao lado da Rússia nesse momento, né? Não está, né? Assim, não se posiciona contra, mas houve claramente uma mudança de retórica e de postura nos últimos 10 dias, porque a China não quer um conflito generalizado e a China depende, para muitos da sua atividade econômica, mercado americano e europeu. Então, a China não quer ficar isolado politicamente ao lado da Rússia. Então, eu acho que o governo chinês, o presidente chinês especificamente, tomou uma decisão muito clara de se posicionar como um possível mediador entre a China, entre a Rússia e a Europa e os Estados Unidos, como visto nas declarações do embaixador da China na ONU, no Conselho de Segurança, assim como na Assembleia Geral, e a abstenção da China nas duas votações. Então, eu acho que a China está preocupada com o comportamento do Putin e está com medo de uma crise ainda maior e mais generalizada. Kai, eu havia te perguntado, e isso é uma pergunta que chega na nossa programação frequentemente, né? Esse conflito, essa guerra, ela tem alguma chance de se estender para além das fronteiras da Ucrânia? Chance tem, porque nem necessariamente porque seja planejado assim, mas porque estamos numa situação de altíssima tensão, altíssima desconfiança entre os lados, e isso leva a erros, né, cometidos por um lado ou outro. Então, as chances de isso se estender são reais, e eu acho que, por enquanto, não existe um planejamento desse tipo, mas isso não quer dizer que não possa acontecer. E o Zelensky, enfim, a população ucraniana, né, vem, claro, cada vez mais pedindo posições dos países ocidentais e maior auxílio efetivo por parte da OTAN. A OTAN hoje ajudando mais a Ucrânia, ajudando
de alguma forma efetiva, que pudesse, ela estaria de alguma maneira incentivando ainda mais a agressão de Putin, né, o avanço de Putin? Eu acho, olha, como o Putin está agindo, eu acho que isso seria bem possível. Né? Ele inicialmente, pelo menos, utilizou o desejo do governo ucraniano de se associar à União Europeia e à OTAN para justificar a invasão. Já fez isso em 2014, né, quando anexou a Crimeia. Então, diante desse comportamento histórico do Vladimir Putin, eu acho que algo disso seria possível. Se ele gostaria de entrar realmente em confronto direto com a OTAN, eu tenho as minhas dúvidas. Mas, como falei, esse tipo de conflito tem suas próprias dinâmicas e essas dinâmicas às vezes e muitas vezes numa guerra fogem de controle. Então a OTAN deixou muito claro desde o início que não está contemplando um envolvimento direto nesse conflito, justamente por ter medo de uma escalação. Por outro lado, isso o argumento ucraniano, essa escalação já está acontecendo. Né? Então, o que falta para alguém dizer, para a OTAN dizer basta, não dá mais, a gente não pode aceitar isso, quantas vidas a gente tem que perder antes do Ocidente fazer alguma coisa, mas eu não vejo ainda uma vontade política por parte dos aliados da OTAN de se envolver diretamente nesse conflito. Eu tenho visto alguns analistas comentando, e a mim particularmente, que vivi em Moscou, e, enfim, né, consegui respirar um pouco daquela alma russa, que surpreende, de certa forma, a maneira como militarmente está se desenrolando o exército da Rússia, né? Acreditava-se que muito rapidamente já teria se tomado as principais cidades, muito mais rapidamente do que está sendo desenrolado até aqui. Isso lhe surpreende também, Kai? E o que isso pode estar demonstrando? De certa forma, parece que o exército russo não tinha sido realmente treinado, mesmo tendo ido para a Síria. Quando foi para a Geórgia, ali foi praticamente um passeio. Na região da Crimeia, você tinha uma população que era favorável à Rússia. Parece que não tinham efetivamente enfrentado uma resistência, né? Sim, assim, eu não sou analista militar, então eu não tenho expertise nesse sentido, mas por tudo que eu tenho lido, muitos analistas militares se surpreenderam muito com o aparente falta de preparo em relação a essa invasão. Putin esperava, pelo visto, um conflito de 72 horas que agora já está se estendendo para a segunda semana. E a Rússia não está em Kiev já capturando o governo, os prédios do governo. A resistência é muito mais forte do que a Rússia e Putin especificamente esperava. Como a senhora colocou, o preparo dos soldados russos parece muito falho, muito fraco, e tem muito mais, tem relatos frequentes de soldados novinhos, 18, 19 anos, sendo comunicado que eles vão para exercícios, exercícios de treinamento e indo para a Ucrânia para lutar numa guerra real. Então isso te mostra também um certo abismo entre
a guerra na Ucrânia e como o governo ucraniano está vendo e está colocando essa guerra, e a guerra na Rússia. Na Ucrânia, isso é uma guerra para sobrevivência, de sobrevivência. No final das contas é isso, o país luta pela própria sobrevivência, pela própria existência. E aí, motivação não é um grande problema. Na Rússia, essa guerra é uma guerra de escolha de uma pessoa. Pronto. E é difícil motivar a sua população e seus soldados para uma coisa que parece uma vendetta pessoal. Então, essa divergência eu acho que é gritante e vai criar um problema enorme para a Rússia se e quando a Rússia capturar realmente Kiev. Porque é uma coisa vencer uma guerra, isso já é muito mais difícil do que Putin esperava. É outra coisa controlar e governar um território capturado onde não existe nenhum respaldo popular para esse apoio popular para esse governo. Mesmo em Donetsk, mesmo no leste da Ucrânia, a gente não está vendo grandes manifestações a favor da Rússia. Então, a Rússia vai ser tratada em Kiev, na Ucrânia, como o agressor que ele é, e controlar essa resistência e governar esse país diante disso vai ser enormemente difícil para um país que parece, fora do presidente, extremamente desmotivado em relação a esse conflito, a essa guerra. Eu acompanho o senhor, tenho visto algumas entrevistas, artigos que você está publicando nesse momento, e o senhor pontuava justamente nesse ponto que eu queria chegar. Assim, pelo poderio militar, pelo poderio econômico, político, é praticamente dado de que a Rússia vai sim vencer essa batalha, né? De outro lado, não parece que nós vamos conseguir, ou que eles, né, ali que o governo Putin vai conseguir fazer o que fez na Crimeia, né? Você conseguir anular totalmente o Estado ucraniano. Claro, é muito difícil fazer um exercício de futurologia, ainda mais num momento como esse, mas a situação de Putin fica muito difícil, né? Mesmo vencendo essa batalha. Fica, assim, eu também não gostaria de fazer uma previsão de quanto tempo ele vai ficar no cargo e tudo mais, ninguém sabe, mas ele pode ganhar essa guerra. Em termos bélicos. Mas como a gente viu no Afeganistão, no Iraque, na Irlanda do Norte, ao longo da uma coisa estar lá no governo e outra coisa controlar o território. E, a meu ver, tudo que nós estamos vendo na Ucrânia, as chances da Rússia controlar esse território ao longo prazo são pequenas. Não são inexistentes, mas são pequenas. Aí, levando em consideração também o isolamento político e econômico do Putin, agora, sim, a vida dele vai ficar muito difícil, e eu acho que a Rússia corre grande risco de essencialmente ficar o que a literatura sempre chama de um client state, né, um estado cliente da China ao longo prazo. Porque a China não se posicionou contra a Rússia, também não se posicionou a favor, mas pode tirar vantagens estratégicas desse conflito daqui para frente. As relações entre o Ocidente e a Rússia vão ficar na geladeira, no freezer,
por muitos anos, imagino eu, algumas previsões falam sobre uma geração. Então, sim, a situação do Putin está muito difícil, até porque, não, como falei, não há muito apoio popular, pelo menos abertamente, para esse conflito na Rússia, e um presidente que tem que colocar 7.000 pessoas na prisão em consequência de protestos, o que tem que ter uma lei, como foi passada agora na Rússia, ameaçando 15 anos de prisão se você se refere a essa guerra como uma guerra na Rússia, ao invés de um conflito, uma operação militar especial, como eles chamam. Não me parece as ações de um homem que tem muita confiança naquilo que ele está fazendo. Mas nada indica que ele vai recuar. Então ele vai até o fim, até porque se ele se ele recuar agora, a humilhação vai ser completa, tanto internamente quanto externamente. Então eu acho que infelizmente as piores coisas estão por vir nesse conflito. As consequências ao longo prazo para a Rússia me parecem não ser graves. Eu não quero deixar de te perguntar, porque até foi alguma ouvinte que nos enviou por aqui. Ela disse que o marido dela é professor na Alemanha e dá aula numa escola na Alemanha que tem muitos imigrantes, né? Neste momento que a gente está conversando aqui, Kai, tá acontecendo agora uma coletiva de imprensa com o ministro das Relações Exteriores da Polônia, dizendo que, por exemplo, só ali pela Polônia, 106 mil refugiados da Ucrânia saíram nas últimas 24 horas, né? Como a gente pode, como a Europa deve se posicionar em relação a esses refugiados? Lembrando que é uma Europa que já teve muito problemas com crises de refugiados, né? Que quando tem essa onda de migração muito grande, muitas vezes a extrema-direita dá uma acendida, cresce dentro da União Europeia. Você acredita nisso? Quer dizer que talvez essa onda grande de refugiados vá fazer com que os governos ali da União Europeia tenham que se remodelar, repensar essa questão da migração? Sim, essa onda de refugiados é enorme, vai crescer, né? A gente já está falando mais de 1 milhão de refugiados deixando a Ucrânia. Isso é um número enorme, né? A Ucrânia tem 45 milhões de habitantes, 1 milhão já saíram. É algo incrível, e projetando as próximas semanas, é bem possível que a Ucrânia vai perder 10% da sua população em um mês, 2 meses, né, como refugiado. Então isso representa, em primeiro lugar, um desafio logístico muito grande. E aqui o que é notável, isso talvez seja fruto de uma discussão num outro programa, os braços abertos da Europa para esses refugiados, e contrastar isso com o que foi feito quando a onda de refugiados chegou da Síria. É incrível. A Europa inteira está abrindo as portas para ucranianos, com toda razão, a meu ver. Eu acho que é uma obrigação moral que a Europa tem nesse sentido, mas o contraste com aquilo que aconteceu em 2015, 16 é incrível. Eventualmente, isso vai ter consequências em termos do mercado de trabalho, etc. Porém, eu faria uma grande distinção entre os refugiados de agora e de 2015 e 16, que me parece, eu posso estar errado aqui, mas me parece que a maioria dos refugiados ucranianos que chegam na Europa agora tem a intenção de eventualmente voltar.
E isso e reconstruir. E certamente na televisão europeia nós temos, né, tem entrevistas em que eu estou aqui porque eu quero proteger a minha família, mas um dia eu vou voltar para reconstruir o meu país. Vamos ver se isso vai acontecer de fato ou não, mas por enquanto tem enorme solidariedade, tem enormes desafios logísticos, mas ao contrário daquilo que aconteceu com os refugiados sírios, tem um consenso na Europa sobre o que fazer como reagir em relação a essa onda de refugiados, e isso facilita a solução dos desafios logísticos. Nós conversamos aqui na Band News FM com o professor de Relações Internacionais da USP, especialista em política externa e integração regional da União Europeia, Kai Lehmann. Mais uma vez, obrigada pela sua gentileza. Com certeza já vou deixar o ponto ligado aqui, porque a gente vai voltar a se falar aí ao longo das próximas semanas, viu, Kai? Obrigada. É bem provável, né? Eu agradeço, muito obrigado.